Todos os cadernos, como vocês sabem, eles têm 4 atividades, né? Um caderno de bimestre tem 4 atividades. Essas 4 situações de aprendizagem, como a gente chama, né? Não atividades, mas situações de aprendizagem, elas pretendem apresentar a vocês, professores, uma nova maneira de se enxergar alguns conceitos que já tradicionalmente são trabalhados no ensino médio. De maneira que não tem nada de novo aí, certamente o Nilson falou sobre isso para vocês, não há nenhum conceito novo, não há nada de novo, o programa que a gente estabeleceu é praticamente o mesmo daquele que se faz normalmente no ensino médio, apenas um enfoque, uns centros de interesse podem ser diferentes em algum momento. O primeiro eixo importante que nós temos é o eixo da proporcionalidade. A ideia de proporcionalidade, como o Nilson deve ter explorado na palestra dele ontem, é uma ideia central, é uma ideia que passa por vários momentos do caderno, por vários conteúdos, e também passa pela trigonometria. Uma segunda ideia importante, e aqui eu não estou colocando essas ideias de forma ordenada como aparecem no caderno, estou só listando 4 ideias, é a ideia de periodicidade, de fenômenos periódicos, de olhar para fenômenos que mostram a dependência entre grandezas de maneira repetida, periódica, e tentar modelar esses fenômenos usando a ferramenta da trigonometria para isso. Um outro grande eixo é o eixo da álgebra e da geometria. Quer dizer, a trigonometria também é tratada sob o ponto de vista algébrico e também é utilizada para a resolução de problemas geométricos, né? Depois a gente vai discutir em detalhes qual que é a ênfase que a gente está dando para a álgebra no caderno, qual é a ênfase que está sendo dada para a geometria. E o último grande item, eixo de importância, são as aplicações, né? Quer dizer, olhar para a trigonometria também como uma ferramenta para se investigar coisas práticas, fenômenos que podem ser analisados de maneira prática. Veja que agora a gente está entre 2 eixos principais. Quando se fala de lei dos senos, por exemplo, tem uma vertente forte de geometria, porque você usa a lei dos senos em problemas geométricos, geralmente, né? Mas tem também um viés de proporcionalidade, porque se você olhar para a lei dos senos, né? A razão entre o lado e o seno do ângulo oposto ao lado, né? Ela se preserva para todos os lados do triângulo, e ele é igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Então, na verdade, existe uma constante de proporcionalidade. A gente poderia dizer, sobre um ponto de vista de proporcionalidade, que o lado de um triângulo ele é proporcional ao seno do ângulo oposto a esse lado. E a constante de proporcionalidade é 2R. É o diâmetro da circunferência circunscrita. Certo? Quer dizer, não há proporcionalidade direta entre o lado do triângulo e o ângulo que se opõe a ele. Mas há proporcionalidade direta entre o lado de um triângulo e o seno do ângulo. Tá certo? Então, mais uma vez, é o eixo lá da proporcionalidade aparecendo, né? Bom, próximo caderno, a gente entra no caderno do 2º ano do ensino médio, né? 2ª série do ensino médio, volume 1. Aqui, o principal foco é o dos fenômenos periódicos, né? O professor Walter, que foi o autor desse caderno, muito interessante a abordagem que ele fez, que ele parte dos fenômenos periódicos para depois ligar isso à modelagem da trigonometria. A trigonometria foi construída nos outros cadernos, né? Os alunos já conhecem de alguma maneira as razões trigonométricas e tudo mais, mas essa situação de aprendizagem se inicia sem a necessidade disso, né? A gente só convida os alunos para observarem a periodicidade de vários fenômenos, né? E depois é que a gente vai modelar isso com as funções trigonométricas. Os temas que são colocados ali naquele papel, nós vamos fazer referência aí todos os tempos. Vamos começar com o caderno da 6ª série. O mote principal, o eixo da proporcionalidade. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos disso, né? Aliás, eu acho que até antes de olhar em exemplos, talvez seja importante falar a definição um pouco mais organizada do que é proporcionalidade direta. O que a gente está chamando de proporcionalidade direta, né? É muito comum
o professor trabalhar a ideia de proporcionalidade de um jeito assim meio intuitivo, mas pouco rigoroso, né? Então, por exemplo, é frequente a gente ouvir alunos comentando que duas grandezas são diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra aumenta também, né? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque, veja, se eu pensar assim, uma criança, por exemplo, de 5 anos de idade, tem uma certa altura lá, não sei qual é a altura da criança, mas se eu dobro a idade dela, ou se eu triplico a idade dela, vamos triplicar, 15 anos de idade, será que eu posso dizer que a altura dela triplica? Não, mas a altura vai aumentar. A altura vai aumentar. Então, as grandezas, anos de idade da criança e a altura da criança, um aumentou, outro aumentou também, mas nem por isso existe proporcionalidade direta, né? Então, na verdade, para se formalizar, se definir com mais precisão a proporcionalidade, a gente tem que dizer que, tudo bem, se eu quero usar essa forma oral de me expressar, né, aumenta uma grandeza, aumenta outra também, tem que se dizer, aumenta na mesma proporção. Né? O que é dizer aumenta na mesma proporção? É dizer que se eu somo 5 a uma grandeza, na outra eu tenho que somar 5 também? Não. Né? Quer dizer, se eu multiplico uma grandeza por 5, a outra tem que ser multiplicada por 5 também. Isso é que caracteriza a proporcionalidade direta entre grandezas. Se eu sei que uma é a outra multiplicada, a gente pode dizer que se uma grandeza é y, então tem uma certa constante que multiplica a outra, é isso que caracteriza a proporcionalidade direta. Quando eu encontrar esse tipo de relação entre duas grandezas, eu posso afirmar que eu estou numa situação de proporcionalidade direta, né? Então, olhando, por exemplo, para uma situação que aparece no caderno de sexta série, que é a situação da circunferência. Se eu pego uma circunferência de raio R, certo? E a gente sabe, quer dizer, a gente trabalha com os alunos a fórmula do comprimento do perímetro da circunferência, né? O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, né? Ou, de outra maneira, a gente pode escrever que o comprimento, 2r, é o diâmetro, então é π vezes o diâmetro. Olha aqui, ó, olha a proporcionalidade direta aqui, ó. É ou não é? O comprimento da circunferência e o diâmetro são diretamente proporcionais, e a constante de proporcionalidade é o π, que é aproximadamente 3,14. Né? Bom, numa sexta série, como isso pode ser trabalhado, né? Sendo que na sexta série sequer essa fórmula foi apresentada. Olha, no caderno se propõe atividade prática mesmo, é desenhar circunferências, né, com um certo raio pré-estabelecido, que eu tenho a medida dele. Depois você pode medir o perímetro da circunferência com barbante, depois vai numa régua, monta tabelas, né? Se eu monto uma tabela, e a minha tabela é assim, né? Aqui tem o comprimento da circunferência, aqui tem o diâmetro. Construo várias circunferências e verifico se a razão entre comprimento e diâmetro se preserva ou não, né? E a gente identifica que ela se preserva, né? Sempre que eu, por exemplo, dividir comprimento pelo diâmetro, eu vou ter um valor aproximado de 3,14. Tá certo? Então, de forma experimental, as crianças podem chegar a essa ideia de que existe proporcionalidade direta entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro.